Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Não podia ter terminado melhor. Nós cantamos: Tu és bom. Sabe, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar. Eu preciso me convencer que Deus é bom. Vamos fazer isso? Diga-se: Senhor, me ajude a acreditar que Tu é bom. Tu é um Deus bom. Tu é um Deus bom. Um Deus bom que às vezes escreve a história numa caligrafia que a gente não entende. Já viu quando você vai no médico e ele prescreve o medicamento e você olha para aquilo e você acha que é só rabisco? Sim, meu Deus. E você fica acanhado de perguntar para ele: doutor, não deu para decodificar esse texto aqui não. Mas você vai na farmácia e aquele farmacêutico experiente, com muito tempo de balcão, ele olha assim e ele vai matando a charada. Eu quero que nesta noite você leia comigo um texto que nós estudamos hoje. O livro de Ruth. Porque Deus manda trazer uma palavra para mim e para você hoje. Ruth, capítulo 1 do livro de Ruth. Ruth ele narra um momento do povo de Deus, um momento muito especial. Mas muito mais que narrar um momento do povo de Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla. Porque o apóstolo Paulo recebeu uma inspiração pelo Espírito, e pelo Espírito ele foi instrumentalizado por Deus para dizer, capítulo 15 de Romanos: tudo o que foi escrito, tudo, para o nosso ensino e para o nosso proveito foi escrito. Então, a Bíblia é muito mais que um livro, é muito mais. A Bíblia é Deus dialogando conosco. Então, quando a gente lê uma passagem na Bíblia, e grava isso, não é apenas contando uma história, a gente não está apenas visitando um fato. Não, é muito mais que isso. Porque se fosse visitar um fato, seria um livro qualquer. Um livro que ia envelhecer, caducar. Não, aquele fato que está ali, ele tem implicações para hoje, para nós. Então, a Bíblia, ela transcende, ela sai da letra do papel, e ela vem para a tua vida, para dentro de você. É isso que é a palavra de Deus. E essa é a razão da palavra de Deus estar aí cada vez mais consolidada na sociedade, querendo o inferno ou não, querendo o diabo ou não, não adianta. Esta é a palavra de Deus, que não retrocede, que não envelhece, que não caduca, que não perde a validade e que é eficaz para fazer coisas. Ruth, capítulo 1. Eu quero ler contigo alguns versículos. Capítulo 1, versículo 1, 1 e 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion. E eram efrateus de Belém de Judá, e foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha sem os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, e o nome de uma delas era Orfa.
uma nora, e o nome da outra era Ruth. E ficaram quase 10 anos, uma década. E depois morreram Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Dando um pulo agora, lá para o versículo de número 13 em diante. 1 e 13. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer, se ela tivesse grávida? Ficariam tanto tempo sem casar? Ela está falando para as 2 noras, jovens, e que acabaram de entrar na viuvez. Minhas filhas, não. E ela diz assim: a minha amargura é maior do que a de vocês. A dor, a amargura é algo subjetivo. Mas ela está dizendo: a minha dor é maior do que a de vocês. É verdade, elas perderam os maridos. Mas Noemi, que está falando, perdeu o marido e também perdeu os filhos. Ela perdeu tudo, ela não tem mais nada. Não tem absolutamente mais nada. Então ela diz: a minha amargura é maior do que a de vocês. E se ela tivesse colocado um ponto final, está tudo bem, mas ela colocou uma vírgula. E ela encontrou um culpado para isso. E ela vai dizer: porque o Senhor, Ele descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Orfa, ela recebeu uma narrativa que realmente Noemi disse: não tem esperança para você, Orfa, comigo. Então Orfa deu um beijo e se despediu e foi embora. Porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Então Noemi apela, ela vai tentar apelar. Olha, tua cunhada voltou lá para o povo dela, a sociedade dela, e voltou para os deuses dela. Então ela utiliza o efeito social e o efeito espiritual. Volta também, vá também com ela. Versículo 16. Porém Ruth respondeu: não insista, para que eu te deixe e não me obrigue a não ir com você, porque aonde quer que você for, eu irei, onde quer que pousar, eu vou pousar ali, e o seu povo, esse que você mandou eu ir para o meu, deixa eu te dar uma notícia: o teu povo agora é o meu povo, e o teu Deus que você mandou eu procurar é o teu Deus. Então vamos botar um ponto final nessa argumentação. Onde quer que você morrer, eu vou morrer contigo, e aí eu vou ser sepultada. E que o Senhor, esse Deus que você vive e tem, que esse Deus me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Ainda no capítulo 1, agora, versículo de número 20, para a gente concluir a leitura. Porém, ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena porque eu era casada, eu tinha 2 filhos, eu era completa. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Vamos orar. Diga-se: Senhor, que este livro ele traga verdades e princípios para a minha vida. Amém. Tome o seu lugar. Tome o seu lugar. Eu quero nesta noite olhar esse texto e pensar esse texto como se fosse alguém que vai defender, que vai fazer a defesa de Noemi. E numa defesa para Noemi, defendendo a sua argumentação,
defendendo o que ela diz, o que ela fala, o que ela sente. Eu teria muita força e teria uma defesa de propor a absolvição dela. Sabe, às vezes os capítulos de nossa história de vida são tão estranhos, tão estranhos. Agora mesmo eu abracei uma querida que acabou de perder um parente de 30 anos, recém-casado, 30 anos. Aqui no outro lado do oceano, na América, um jovem de 20 e poucos anos, 20 anos, provocou um atentado contra o personagem que está na campanha política e foi morto. Então, a gente olha essa cena e diz, o cara tentou atirar no candidato americano e foi morto. Tá, essa é a fotografia, essa é a manchete da emissora, do jornal. Mas se a gente tentar olhar por trás dessa foto, a gente vai ver que esse garoto de 20 anos, ele tem pai e tem mãe, né? Ele tem pai e tem mãe, e o pai e a mãe, ele tem primo, talvez tenha irmãos, e vão estar lendo essa notícia diferente. Vão tentar encontrar um nexo, uma razão, por quê, como, meu Deus, o que deu na cabeça dele? O que aconteceu? Por que isso? Por que isso? Isso vai... Então, às vezes, a história, ela é tão estranha ou tão enigmática. O texto começa, no livro de Ruth, dizendo que nos dias que os juízes, eles julgavam a terra de Israel. E o que você pensa quando começa com essa narrativa? Nos dias em que os juízes julgavam, vírgula. Sabe o que pede a partir da vírgula? É que haviam sentenças boas. É que haviam decisões abençoadas. É que haviam decisões que eram decisões que engrandeciam e que fortaleciam a sociedade daquele tempo. Mas não. O texto diz que nos dias em que os juízes julgavam, vírgula, houve fome na terra de Israel. A fome, acredito eu que, aonde nós estamos aqui no Rio de Janeiro, não sei, quero acreditar que isso não seja um fantasma ou um inimigo diante de todos nós. Porque, por mais humilde que seja, sempre haverá uma opção, vai ter uma opção para mastigar alguma coisa, O país é um país rico na sua cultura de plantio, então, só se a pessoa tiver um problema mental, porque dá para fazer um sopão, né, de legumes, dá para fazer alguma coisa, é possível fazer alguma coisa, claro que é possível, mas nesse tempo, a fome quando bate, a fome aqui, ela é resultado de uma seca. Então, a seca afetou o campo não está produzindo, não vai ter pão, não vai ter animais se alimentando com o verde da grama, então não vai ter proteínas, não vai ter carboidratos, não vai ter, e veio a fome, e veio a seca, e esse homem aí, eu não quero condená-lo, Elimeleque, pastor, ele devia orar. Ok, tudo bem, mas no desespero, o que ele faz? Ele tem esposa, tem filhos, e ele pensou, a alternativa é ir buscar o alimento e buscar a sobrevivência em outro canto. Ontem, em Minas Gerais, a pessoa que nos transportava na van do hotel para o local do culto,
eu sou uma pessoa de conversar muito, e como é? E aí, mineiro? E ele falou, não, eu sou carioca. Eu falei, carioca, mas você está dirigindo a van em Belo Horizonte? Não, eu morava em Petrópolis, eu sou de Petrópolis, petropolitano, mas a crise veio, aquela enchente veio, e a minha atividade lá numa rua chamada Tereza, com centenas de lojas, veio a crise, e a maioria fechou, e não tinha mais emprego, e eu fiquei sem trabalho, não tinha emprego, e alguém falou, olha, Minas está um pouco melhor, e eu vim para Minas. Então, eu sou um carioca que está virando mineiro, e vim para cá porque queria trabalhar, eu precisava viver, é um jovem ainda, com sonhos de casamento, sonhos de ter uma vida familiar, e não tinha como, lá onde ele estava em Petrópolis, e ele foi, olha, saudade, imagine você, alguém que vive até os 20 e poucos anos, nasceu, cresceu, e de repente tem que mudar para conseguir uma porta aberta, conseguir uma porta. Isso que aconteceu. Elimeleque, ele sai e vai em busca de uma vida melhor para a família. Não, ele não sabe, se ele tivesse um livro que pudesse ver as páginas do futuro, ele lá na frente assim, olha, daqui a um tempo, lá aonde você vai, em Moabe, você vai morrer. Você vai morrer. Eu estou vendo aqui e você vai morrer. Daqui a X tempo você vai morrer. E depois de mais X tempo, e a Bíblia diz que é uma década, 10 anos, também morrem os filhos. E vai ficar só a esposa. Eu acredito que ele não teria ido para Moabe. Nenhum de nós. Se você tivesse um livro que você pudesse... Deixe-me dar uma olhadinha aqui, estamos em 2024, deixe-me dar uma olhadinha aqui em 2030. Deixa eu ver aqui. Então, espera aí, vamos fazer um outro caminho. Vamos fazer um outro caminho, porque eu li aqui a página do futuro, que em 2030 vai ter isso aí. Então, como é que faz para isso não acontecer lá? Então, você não deve ir, ou sei lá. Isso não existe. Isso não existe. Então, quando morre o marido, e logo em seguida morrem os filhos, Noemi, agora, ela está vivendo um quadro muito, muito duro, muito pesado. Ela está em Moabe, ela não tem mais ninguém, apenas 2 noras, e 2 noras que são moabitas, que não são judias. Estão ali com elas. O relacionamento foi bom, a convivência foi boa, ela estreitou um vínculo relacional positivo, e o texto diz que, de repente, lá onde ela está, um lampejo divino visita ela e diz assim, olha, Deus voltou a trazer pão, Deus lembrou do povo dele. Do nada, ela recebe, pare e pense comigo, não tem internet, não tem nada que seja esse canal de comunicação. O que acredito que foi, e você também sabe que foi? Foi o boca a boca. O boca a boca. Alguém, viajante, um mercador, que comentou com alguém no mercado, na praça, e lá em Israel, o negócio melhorou, está tendo pão. O pessoal está prosperando, e aquilo chegou para ela, que em Belém, Deus está trazendo pão, e quando isso chega para ela, o texto diz que ela toma a decisão de voltar, de fazer o caminho de volta, porém, fazer o caminho de volta, não vai tirar as feridas, fazer o caminho de volta, não vai tirar as feridas. O corpo está sangrando. O corpo está sangrando porque ela depositou o esposo e 2 filhos em terra estranha. O corpo está sangrando. E para a cultura, a fé judaica, isso é muito forte. Você conhece a Bíblia? Você lembra que quando José, no Egito, ele está
percebendo que está chegando o final da vida dele, a morte dele, diz: olha, eu estou morrendo, mas faz um juramento, assina aqui comigo uma palavra aqui, um pacto. Quando Deus visitar o povo aqui no Egito e tirar o povo do Egito, leva os meus ossos. Não deixa meus ossos aqui não, porque para o judeu isso é muito sério, isso é muito importante. E Noemi é judia, e ela deixou lá os restos da sua vida. Ela deixou o seu marido, que é a sua metade, e seus filhos, que é o fruto do ventre daquele casamento. Então, quando ela volta ainda com feridas. Ela está voltando, mas as feridas estão lá, a ferida está aberta ainda. É por isso que quando chega em Ruth, capítulo 19, coloca o 19 e 20, acontece essa cena, Ruth 1 e 19. Eu estou trabalhando para a gente entender o que Deus tem para nós hoje. Ambas se foram, ambas quem? Ela, Noemi e Ruth, e chegaram a Belém. Legal, bênção. Belém, casa de pão. Belém agora tem pão. Belém agora Deus trouxe a bênção. Deus está prosperando. Aleluia, glória a Deus. Ambas chegaram. E o texto diz que até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. Tem 10 anos que não se veem. Tem 10 anos que os olhares não se trocam. Agora ela voltou. Então, olha que coisa linda. Toda a cidade comoveu a cidade. Toda a cidade se comoveu por causa dela. E 10 anos depois, as mulheres se perguntavam: uau, essa não é Noemi, a esposa de Elimeleque, a mãe daqueles 2 rapazes? Não é ela, é ela. Olha, versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, não me chamem, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. Mara é a palavra amarga. Me chame de amargurada, me chame de infeliz, me chame disso, porque o Todo-Poderoso, o Iavé, Ele me deu muita amargura. Uau! Noemi está dizendo que Deus é que arruinou a vida dela. A gente ouvindo isso, isso dói. Isso dói. Noemi, ela é muito semelhante à esposa de Jó, que pegou o mesmo caminho. A esposa de Jó, olhando aquele vendaval que passou na vida dele, ela não acredita no que ela está vivendo. Ela imagina que é um filme de terror, porque o marido dela era rico, era muito rico, muito rico, e agora ele não tem mais nada. Todo o patrimônio foi dilapidado, todo, não tem mais nada, levaram tudo. Tinha propriedades, desabaram as propriedades. Ela era mãe de 10 filhos, e ela enterrou 10 filhos. E ela olha para o marido, todo enfermo, chagado, no chão, na cinza, esburacando o corpo com pedaços de telha, para tentar aliviar a dor. Que desespero. Ela diz: você ainda mantém a tua fé, amaldiçoa a Deus e morre, cara. Eu não sei, ela fala isso no sentido assim: meu doce, meu amor, coloca um ponto final no teu sofrimento, cara. Bota um ponto final, morre, porque tu já perdeu tudo. Então morre, porque pelo menos a dor vai cessar. Então morre. Amaldiçoa Deus. Será que se amaldiçoar Deus vai ser a senha para morrer? Então amaldiçoa e morre.
Ela não fala isso querendo desprezar ele, ou dizer eu não te amo mais, ou dizer eu não sinto. Não, não. Ela estanca o teu sofrimento, cara. Morre. Para de sofrer. Morre. Para. É muita dor. É por aí que surgiu a tal da eutanásia, né? A grande discussão filosófica, que se deve ou não deve, se o sofrimento é para ficar a vida toda na angústia. Amaldiçoa Deus e morre. Noemi está dizendo, olha, Deus me deu amargura, Deus acabou comigo. Deus acabou comigo. Então Noemi estabelece um referencial para nós hoje. Noemi, na verdade, ela tá verbalizando e está sendo voz para muita gente que convive conosco. Muita gente que convive conosco. E que acredita que pela caminhada da vida, pelos percalços que a vida trouxe, pelos percalços que a vida desenhou, ela acredita que, será que Deus escolheu alguém para pagar todas as contas? Será que Deus escolheu? Esse texto tem fortalecido muito a minha alma, o meu coração, em alguns gabinetes que eu tenho feito. Quando acaba, eu me sinto tão prostrado, tamanha é a dor que aquela pessoa enfrentou ou enfrenta. É uma história que você diz assim, meu Deus, como é que pode? É tanta coisa que deu ruim, que se Deus, que coisa é essa? E você, se você não tem a palavra, você vai pirar, porque é muita coisa que aconteceu pesada. Então, Noemi tem todos os motivos para dizer isso. Todos. E não tem como dizer, ela não foi crente, ela não foi espiritual, ela não foi. O evento agora em Minas, impactaram, um evento nacional, tem lá uma pessoa com nível superior, que deu o testemunho. Uma família destroçada, os pais se separou da mãe, e uma doideira, e já um rapaz, já com nível superior, professor de escola dominical, aí veio uma depressão doida sobre ele. Aí vinha para o culto, e alguém falava assim, você tem que orar mais, cara, tem que buscar o Senhor, rapaz. Ora mais, busca, levanta a cabeça, diga assim, eu sou de Deus. E ele ouvindo aquela história, e aquilo foi nocauteando ele, e ele chegou ao ponto de tramar a própria morte. Ele falou assim, só tem um jeito para mim, é tirar a minha vida. Porque eu estou sendo massacrado aqui dentro, e sou massacrado com quem me abraça, e quem me abraça diz, está orando mesmo? Está jejuando? Está fazendo propósito? Ele falou, só tem um jeito, eu acabar com a minha vida. E no meio dessa tempestade, Deus usou alguém que teve uma palavra. A Bíblia diz que a palavra dita na hora certa é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Usou uma palavra certa que deu uma luzinha na alma dele, e ele conseguiu se levantar em Deus, e hoje está dando testemunho, dizendo, pastor, eu fui na beira da morte, sabe aquele momento que você pisa na barra e o pé vai já caindo no abismo? Eu fui lá, já caindo, e lá na beira do abismo, Deus me tirou de lá, e hoje ele está falando, mestrado, nível superior, mas ele diz, olha, só quem passou lá sabe o que é isso, só quem trilhou essa ribanceira consegue saber o que é isso. É algo que é muito grande. Então Noemi diz, olha, chega, eu não sou Noemi mais, eu sou Mara, porque Deus acabou comigo, Deus me desgraçou,
Deus me arruinou. Versículo 21, ela continua. Aí ela vai agora voltar 10 anos atrás. Agora ela volta 10 anos atrás. Agora ela volta 10 anos. Quando ela estava toda bonitinha, toda arrumadinha. Os filhos ao lado dela, solteiro ainda, 10 anos atrás. Ela diz assim: quando sair daqui, veja só o que a mente faz. A mente dela viaja. 10 anos. 10 anos. Quando sair daqui, eu era plena. Eu era uma mulher bonita, saudável, cheia de energia. Fiz essa viagem toda. Não tem, é andando aquela viagem. Eu saí plena daqui. Aí ela bota essa palavra, mas o Senhor, Deus, me fez voltar vazia. A gente olha esse texto e vê Noemi falar isso, e a gente tem que deixar Noemi lá e vir para cá hoje. Porque esse livro de Ruth, um livro pequenininho, né? Apenas 4 pequenos capítulos. Pequeno. E foi dito hoje aqui, na hora do louvor, por Priscila, que o capítulo começa com morte, com choro, mas ele termina com vida, com alegria, com júbilo. Então, Deus mandou dizer para mim e para você uma palavra. Calma, a história ainda não terminou. Diga assim, calma, a história ainda não terminou. A história não terminou. A história não terminou. Então, não precisa contar a tua história. Ah, pastor, é que o senhor não sabe. Não precisa. Sabe por quê? Ruth já está contando. Não precisa. Ruth já está contando. Não precisa contar a tua história. Ruth já contou a dela. E a dela, ela é parâmetro para todas as outras histórias. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ela perdeu tudo. E ela perdeu a partir de um sonho. Percebe um detalhe nessa história? Quando alguém perde alguém, e perde esse alguém num processo ruim, você vai dizer assim, é a lei da semeadura, é a colheita, é o juízo de Deus. Porque perdeu num processo ruim. Mas Noemi perdeu num processo positivo, bom. Vamos entrevistar, lá quando ela diz quando sair. Noemi, por que você saiu? E ela vai dizer, saí porque tinha fome. Saí porque não tinha comida na mesa. Saí porque não tinha comida na mesa. Por isso que eu saí. Saí por causa disso. Saí porque não tinha sobrevivência. Eu saí por isso. Eu saí para melhorar de vida, para melhorar um pouco. Eu saí para tentar alguma coisa. Por isso que eu saí. Então, ela não saiu para ser uma pessoa má. Nem ele não saiu para dar um golpe em Moabe, não saiu para assaltar um banco em Moabe e foi preso pela polícia não, ele saiu para viver, para comer, para se alimentar. Então, às vezes mesmo num processo bom, a caligrafia é difícil, e você tem que entender que tem um culpado, e Noemi diz, eu sei quem é o culpado é Deus é o culpado. Agora, o interessante é que quando ela diz que foi Deus que fez isso, Noemi, ela está olhando apenas 10 anos atrás, e olhando 10 anos depois, ela está olhando o aqui, agora, o presente, ela está olhando só agora, e só agora ela diz, Deus acabou comigo. Mas o filme da vida de Noemi não terminou. A história não terminou. A história não terminou. Eu vou repetir, a história não terminou. Não terminou.
E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: calma, o filme ainda não acabou. Calma, calma, o filme ainda não acabou. Calma. Quantas vezes você já passou por uma luta grande? Grande. Eu já passei. Eu já passei por uma luta grande há 28 anos atrás. Eu não tentei o suicídio, mas eu disse para Deus: Deus, disse com essas palavras: me respeite. Eu não quero mais continuar vivo. Eu disse para Deus: Deus, me leva. Eu disse para Deus: Deus, me leva, eu não quero mais. Há 28 anos atrás, eu não quero mais. E teve um dia que eu disse assim: Deus, hoje me respeite, Deus. Não estou em pecado. Então, Deus, me leva para a eternidade, me leva para o céu. Não quero mais. E ainda disse assim: Deus, a casa é própria, está paga, ela não vai ter que pagar aluguel. Então me leva. Eu morava em Bom Sucesso, subi, é uma casa de 3 andares, subi para o quarto de cima, deitei na cama e fiz posição de caixão, com a mão assim, ó. Não ri não, que é sério. Você não está rindo, agora você não sabe como estava no dia. Subi na ponta do pé, as crianças lá embaixo, o Luciano lá embaixo. Subi para a minha suíte, fechei a porta, encostei a porta, deitei e fiz posição de dentro do caixão. E botei a mão assim, que fica no caixão, né? E disse: Deus, me respeite. Eu estava tenso, eu não aguentava mais. Sabe o que é fadiga de material? Conhece essa palavra? É quando você pega um material qualquer e o material rompe. Eu estava na minha fadiga. Deus, me respeite. Eu não quero mais viver. Tamanha era a luta que eu estava passando. Era uma luta muito grande. E nisso que eu fechei o olho e disse: Deus, me leva. Me leva. Quanta gente passou para o Senhor dormindo? Quanta gente na cama? Eu conheço, já fiz enterro de gente da igreja que morreu na cama ao lado da esposa. Ao lado da esposa. Ao lado. Deu só assim um barulhinho assim. Ela olhou para ele, cutucou ele: o que é? Ele não respondeu. Ela acendeu a luz do abajur. Ele já estava morto. Morreu do lado dela na cama. Estou preparado para morrer, mão assim. O telefone toca. E eu falei: caramba, já era tarde, mais de 11 horas da noite. E eu querendo morrer, eu falei: caramba, nem para morrer a gente consegue. E como tinha ramal em cima, embaixo, eu falei: vou atender rápido o telefone, porque se for alguém lá, vai subir aqui e vai ver o que está fazendo aqui, deitado desse jeito aí. Eu atendi rápido. E era aquela musiquinha da Embratel que tinha, ligação a cobrar. Falei: Jesus, repreende esse negócio. Nem para morrer a gente consegue morrer em paz, cara. E quando a musiquinha acabou, entra uma voz, e a voz era do irmão Salvador, o nome dele Salvador, de Joinville, Santa Catarina. Salvador, ele era motorista da Rodotigre, transportava tubos e conexões da fábrica de Joinville para o Rio de Janeiro, para o depósito do Rio de Janeiro. Estacionava o caminhão, a carretona, uma carreta de tubo, e às noites de quinta-feira ele ia no culto da Pesqueira, Rua Pesqueira 45. E eu estava ali constantemente pregando naquele culto. Culto de quinta-feira com pouquinha gente. Lá sentava o Salvador. Tomava banho no depósito e ia para o culto. E foi assim que nos conhecemos. E como eu gosto de conversar, não, eu sou de Santa Catarina, Florianópolis, e toda semana eu trago caminhão de carga, e aí eu gosto do culto aqui, e criamos um relacionamento. Dei para ele meu telefone, e brinquei: poxa, um dia eu não vou conhecer Joinville, quero conhecer essa cidade. 11 e pouca da noite, ele liga a cobrar, eu atendo: irmão Jaime, é Salvador de Joinville. Olhei para o relógio, rádio relógio, quase meia-noite.
ligando a cobrar. Eu querendo, aconteceu alguma coisa? Não. Estou falando aqui que tu é bênção. Eu estou aqui com a irmã fulana, dirigente do Círculo de Oração de Joinville. Falei que tu é bênção. Ela falou, liga para ele que eu quero falar com ele agora. E ele falou, eu falei amanhã, não, liga, quero falar agora. Aí passa para ela o telefone. Quando eu falo alô, Deus toma ela e liga. Homem covarde! E Deus veio quebrando tudo. Falei, Jesus, eu pulei da cama do caixão que eu estava ali, e tremendo, vem, olha o que eu vou fazer, eu não faço com covarde. Eu falei, Jesus, aí eu ajoelhei na cama e irmão, só pancada na moleira do fígado. Você está ouvindo, homem? A minha graça, a minha paz de baixo também. Eu falei, cara, Jesus, só eu e Deus sabia que eu ia morrer, mas Deus também sabia lá. Eu falei, Jesus querido. Aí passou, irmão Jaime, tudo bem? Não, irmão, ela pediu para falar, ela é dirigente, ela é vaso de Deus aqui. Eu falei, eu sei. Está tudo bem contigo? Eu falei, tá tudo bem. Eu nem falei que eu estava morrendo antes. Eu falei, Jesus, sabe, eu sei ter certeza que eu estou falando com pessoas aqui que estão botando culpa em Deus porque faliu a empresa, porque perdeu o emprego. Está botando culpa em Deus porque veio o diagnóstico. Abracei agora a minha querida doutora Sara, né? 30 aninhos, né? Recém-casado. 30 anos, recém-casado. Aí vem a óbito e detecta uma enfermidade. Deus. Aí a cabeça viaja. Meu Deus, mas como assim? Mas como assim, Senhor? Como assim? Sabe, Noemi diz assim, olha, para mim acabou. O Todo-Poderoso me afligiu. Ele acabou comigo, ele me fez voltar sem nada, ele me arruinou, ele me empobreceu. Irmãos, Deus está no trono, e os olhos de Deus percorrem a terra, os ouvidos de Deus estão sobre todos, e Deus está ouvindo isso. Ela fala isso, Deus está ouvindo isso, ela diz isso. Noemi falou isso porque ela não conhecia pelo menos duas palavras que Deus se entregou para nós. Coloca na tela Isaías 55, versículo 8 e 9. Essa palavra é para você hoje. Isaías 55. Você pode ler comigo? Diga assim, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Noemi, não, eu te empobreci não, Noemi, é que a história que eu tenho para você, Noemi, eu fiz um enredo tão diferente, Noemi. Os meus pensamentos não é o teu pensamento, Noemi. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Noemi, aquela viagem lá para Moabe, Noemi, Noemi, eu estava por trás disso. Como é que eu ia poder pegar Ruth e botar na história do meu filho? Eu estava por trás disso. Eu fiz uma história diferente para você. Noemi, você não entende, mas vai entender daqui a pouco. Versículo 9. Diga comigo assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, meu irmão, o céu é mais alto que a tua lutinha aí. O céu é mais alto. Pastor, eu estou aqui nesse reme-reme aqui, mas Deus tem uma coisa mais alta. Os céus são mais altos. Assim os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. A estrada de Moabe que você andou, que você foi e que você voltou, a minha é mais alta que a tua. É mais alta. Os meus caminhos são mais altos. Os meus pensamentos são mais altos que o teu pensamento. Você não imagina, você não faz ideia, mas no meu programa divino,
uma moabita, casaria com o meu príncipe Boaz, e daria filho a uma criança, e entraria na árvore da minha história. Então eu estou por trás dessa história. Diga assim: a minha história ainda não acabou. A minha história não acabou. A minha história ainda não acabou. Jeremias, coloca na tela Jeremias 29:11. Noemi não conhecia essa palavra. Se Noemi conhecesse isso, ela não diria: Deus acabou comigo. Não. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Eu é que sei. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Sou eu. Não é a televisão, não é o que você acha. Sou eu. Eu é que sei, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Quem seria Noemi na fila do pão se não tivesse uma norinha chamada Ruth? Quem seria ela? Nada. Mas a Bíblia vai dizer que Noemi, lá no finalzinho, coloca lá o capítulo 4 de Ruth, coloca o capítulo 4 de Ruth, versículo de número 14 em diante. Diga assim: então as mulheres disseram a Noemi. Noemi ou Mara? Então disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Então 10 anos de vida conjugal dos filhos foram 10 anos inférteis. As meninas lá não tomavam anticoncepcionais. Não. Mas Deus fechou a maternidade delas. Deus fechou. Porque Deus ia inaugurar com chave de ouro. Com chave de ouro. Deus ia fazer uma inauguração diferente. Especial. 13 vai dizer: assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres lhe disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que te deu um neto hoje, que será o teu resgatador. Versículo próximo, 15. Nele, diga nele, você terá, diga renovação. Diga renovação. Eu declaro hoje a renovação de Deus está chegando. Diga eu creio. Diga assim: Deus tem uma renovação que eu nunca pensei. Deus está trazendo. Uma renovação que eu nunca pensei. E consolo na velhice, pois sua nora que ama você, a tua nora ama você. Ela te ama. Ela ama você, o deu à luz, e para você é melhor do que 7 filhos. Noemi teve 2 filhos, mas o que Deus fez foi um valor exponencial. Eu quero, irmãos, se fosse na Colômbia, lá em Cúcuta, o povo grita: eu compro essa palavra. Deus tem renovação que você nunca pensou. Posso falar porque não estão aqui hoje, estão viajando. Fiz 2 vezes vestibular para o IME. 2 vezes. Fui reprovado as 2 vezes. E eu botei na minha cabeça lá atrás que eu queria ser engenheiro e do IME. Meu pai me colocou no melhor curso do Rio de Janeiro, Baiense Impacto, o curso mais caro que tinha no Rio de Janeiro. Os melhores professores, o curso que mais aprovava. Fui reprovado 2 vezes. Não por culpa é culpa minha. Fumando, meio desviado, fumando, bebendo, indo para baile. Fui reprovado 2 vezes.
ia lá na Urca, olhava aquele prédio e dizia: vou estudar aí. Vou estudar aí. Os anos passam. Minha caçulinha conhece um carequinha. Eu chego para a Luciane. Luciane, ela podia ter um carinha mais bonitinho, né? Pô, ela é bonita. Vigia. Aí vou conversar com ele. Ah, sou engenheiro. Ah, legal, engenheiro. O cara é professor do IME. O cara é professor do IME. Eu fico assim, meu Deus, tu renova. Deus, tu faz coisa que ninguém acredita. Eu estou falando para alguém aqui que Deus vai fazer infinitamente mais. Deus vai fazer contigo. Diga assim, Deus vai fazer na minha vida. Diga, infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Agora veja só. Noemi, quando ela diz Deus acabou. Irmãos, a bondade de Deus é que Ele é Deus. Ele não é humano. Se Ele é humano, Ele vai dizer, ó, parei contigo. Se vira. Mas Deus escuta essas nossas baboseiras, diz assim, ó, não vou nem prestar atenção, porque ela não sabe o que eu preparei para ela. Na macharabaché. Diga para quem está perto, diga assim, você não sabe o que Deus preparou para você. Você não sabe. Você não sabe o que Deus preparou. Você não sabe. Então, como você não sabe, não fala besteira, não. Fecha essa boquinha. Fecha essa boquinha. Fecha essa boquinha. Vai gemendo e dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai gemendo e... Você não sabe o que Deus preparou para você. Vai gemendo e dando glória. Gemendo e dando glória. Você não sabe. O que Deus preparou para você é coisa tão grande, é tão grande, é tão. Ai, você vai dizer, meu Deus, por que eu falei tanta besteira? Por que eu falei que, Jesus me perdoe. Então, por que Ruth está aqui na Bíblia? Para você não repetir as palavras dela. Deus sabe que a tua dor é grande. Deus sabe que a tua dor é punk. Deus sabe. Deus sabe. Então não repete, não. Então Ruth não está aqui para contar a história de Ruth. Ruth está aqui para dizer para você, não repete, não. A história não terminou. O desenho não terminou. O filme não terminou. Você está vendo só uma cena. Só uma cena. Agora, quando terminar, você diz, rapaz, eu falei besteira. Eu falei o que eu não devia ter falado. Eu falei o que não devia ter falado. Versículo 16, 4 e 16. Olha que coisa. Quem deu à luz a criança? Quem é a mãe? Quem é a mãe? Ruth pegou o menino no colo e passou. Mas peraí, já tem babá nesse tempo? Quem deu à luz foi Ruth, mas quem pega no colo e cria, quem é? Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Então, Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Versículo 17. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo, nasceu um filho para Ruth. Para quem? Você podia dar um glória a Deus aí, porque Deus... O que Deus vai fazer, você não imagina. O que Deus vai fazer, você não imagina. O que Deus vai fazer, você não imagina. Você não imagina o que Deus vai fazer. Você não faz ideia do que Deus vai fazer. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo,
Nasceu um filho, a Ruth, não, nasceu um filho para Noemi, a velhinha, amargurada, destruída, que Deus me matou e que eu agora sou Mara. Deus disse, não, não, você ainda é Noemi? O que eu tenho para você? Você nunca imaginou, e chamaram de Obed, e este veio a ser o pai de Jessé, e o pai de, o maior rei de Israel. Eu queria que você dissesse, para que você escutasse e o diabo escutasse. Diga, Satanás, a minha história ainda não terminou. A minha história não terminou. Diz, a minha história não terminou. A minha história não terminou. A tua história não terminou. E a surpresa que Deus tem. A literatura tem a caixa de Pandora, que quando abre é uma desgraça. Deus não tem uma caixa de Pandora. Deus tem uma caixa de glória. A de Pandora é desgraça. Aqui Deus tem para você assim, meu Deus. Eu não sei como é que eu faço, como é que eu reajo? Como é que eu reajo? Irmãos, quando Deus abrir a caixa de glória para você, quando Deus abrir a chave para você, você vai dizer, Deus, por onde eu começo a agradecer? Por onde eu começo a celebrar? Por onde eu começo a celebrar? Por onde, Deus? Por onde? Porque eu teria que andar de joelhos, eu teria que... Como é que eu agradeço o que Deus fez? É por essa razão que o apóstolo Paulo vai falar e repetir, dizendo, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos, 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 regozijai-vos. A gente tem a tendência de olhar aquela cena e... Né, é aquele filme que você vai ver uma cena assim, ah, meu Deus, aí se levanta e sai. Ei, filme terrível, que coisa do diabo. Aí quem ficou até o final sai rindo, tu vê tanta desgraça? Não, rapaz, virou tudo. Não, eu saí no meio. Ah, você saiu na parte. Não, o filme virou. O inferno foi vencido. Satanás foi liquidado. O filme terminou diferente. Coloque-se em pé, por gentileza, meu irmão. Eu queria que você agora olhasse para dentro de você. Faça uma introspecção. Sabe o que é isso? Mergulha dentro de você. Introspecção. Dá um banco lá dentro, assim, meu Deus. Diga, Deus. Sabe, a gente fica dando resenha para o inferno. Dando resenha para o inferno. Dando resenha para o inferno. E o que Deus pensou a nosso respeito é totalmente diferente. Tem um radialista, um apresentador que ficou famoso no Brasil, que tinha lá um quadro que dizia assim, CPF cancelado, CPF cancelado. Essa história não começou com ele. Essa história começou há 2000 anos atrás, quando 2 criminosos, presos, julgados em rito sumaríssimo, bateu a sentença, a morte. Alguém gritou, CPF cancelado, daqueles 2 ladrões. E marcaram a morte no mesmo dia do Cristo da vida. E lá embaixo, lá no trono de Satanás, um capetinha chegou para o capitão e falou, está chegando aí mais 2 CPF.
Mais 2. Está vindo mais 2. E horas depois do sepultamento, chegou só um. E o capitão falou: ué, cadê o outro? Ele não vai vir mais não. Ué, como não vai vir? Ele foi alcançado pela graça. Pô, mas ele foi ladrão a vida toda, foi bandido. Eu sei, foi bandido. Mas nos 45 da prorrogação, no final da prorrogação, já viu aquela bola do basquete da NBA de 3 pontos? Que você olha para o cronômetro assim, o cara faz o arremesso do meio da quadra. E o arremesso, parece que é uma combinação, né? Que o cronômetro vai zerar 2, quando vai dar o 0, o 1 vai virar 0, entra o 1 e a bola junto. 3 pontos. Virou o jogo. Eu afirmo hoje que Deus hoje tem a bola de 3 pontos. Deus tem essa bola de 3 pontos. O diabo teve um surto, mas e o outro? Já foi, já subiu para o céu. Bom, mas não estava certo? Estava certo, mas quem mandou botar para morrer no mesmo dia da vida? Quem mandou botar? Você veio hoje aqui e Deus manda fazer um convite para você. Não quero ouvir nada da tua história. Não quero. Vou repetir, não me conte nada, não quero. Nem a mim, nem a ninguém. Não conte nem a mim, nem a ninguém. Mas tem gente aqui que está dizendo: Deus, eu cansei. Cansei. Tem gente aqui que está botando a culpa em Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha nesse altar. E você vai dizer: Deus, como tu mudou a história de Noemi. Muda a minha história hoje. Me faz voltar a sorrir novamente. Me faz voltar a sorrir novamente. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. Você está aqui hoje, tem vivido percalços. Eu não vou tirar a tua razão, mas Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você: a história não acabou. Você está só num pedaço. Ainda tem uma parte que vai mudar tudo. O filme vai ser totalmente diferente. Se você está aqui hoje, sai do teu lugar e venha nesse altar. O altar é o altar de milagre. É o altar de resposta. Você entendeu? Você conhece, você se conhece. Você se conhece. Eu quero orar por você. Você que está comigo pela transmissão, manda agora o teu nome. Manda agora um zap. Aí está o zap. Mande para cá. E amanhã a gente conversa. A gente vai dialogar amanhã. Eu tenho certeza que Deus trouxe você hoje aqui. Faz uma foto do zap 96842-8787. 10 anos em Moabe. Sepultou a metade o esposo. Parte dela morreu ali em Moabe. Depois sepultou 2 filhos. Sepultou praticamente a outra metade. Ela volta porque ela é resiliente. Ela ouviu que lá em Belém tem pão novamente. Ela voltou sem nada. Como diz a linguagem lusitana, a expressão portuguesa, sem eira nem beira. Voltou sem nada. Sem eira nem beira. Eu sei que você está aqui hoje. Se Deus não usa aquela ungida dela,
naquela mensagem profética, talvez eu estivesse vivendo hoje uma depressão ou uma derrota profunda. Eu quero pedir a Deus que hoje Deus renove as tuas forças. Eu quero pedir a Deus que hoje Deus faça os teus olhos brilharem novamente. Deus vai te surpreender. Esse livro tem surpresas de Deus. E as surpresas começam rapidamente. Quando ela vai rabiscar o canto do campo. E ela acaba indo exatamente na terra de Boaz. E Boaz favorece ela. E quando ela volta com tanta coisa que colheu, que Noemi se assusta. Mas que quantidade é essa tão grande? Ela diz: o dono da terra me favoreceu. Irmãos, os caminhos de Deus são perfeitos. Eu queria que você hoje se desse esse presente. Foi Deus que trouxe você hoje. Não adianta a gente ficar tentando entender esses percalços da caminhada. Não entenda. Não entenda, porque não vai ter resposta, não vai ter. Por quê? Não. Acredite nisso. Não vai ter resposta. Deus não vai dizer para você agora. Ele mesmo diz: o que eu faço agora você não entende. Você vai entender depois. Noemi entendeu depois que aquela ida para Moabe era para trazer Ruth. Porque Ruth ia casar com aquele homem solteiro. Boaz talvez não entendesse, né? Porque está solteiro há tanto tempo. Ele não era viúvo. Deus estava gestando, preparando uma moabita para ele. Que coisa fenomenal. Devia ter muito fofoqueiro naquele tempo. Por que Boaz não casa, hein? Será que ele é eunuco? Meu Deus, o cara velhote. Por que ele não casa? Não fala besteira. Ele está no controle de tudo. Boaz, maduro, o madurão, o quarentão, o cinquentão, está solteirinho até hoje. Porque ela não veio ainda, ela está chegando. Ela vem lá de Moabe. Deus hoje Ele quer botar em ordem a tua vida. Eu quero orar por você hoje. A igreja vai orar por você hoje. Você que está pela transmissão, manda para cá um zap, manda agora um zap para cá. O segundo convite que eu quero fazer: pastor, eu estou fora, eu estou afastado, eu me desviei. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero orar por você. Aonde você está? Sai do teu lugar. Você está voltando para Jesus? Como é o seu nome? Micaele. Então agora você é minha irmã, a parte do Senhor. Não, abraço. Agora é minha irmã Micaele. Amém? Diga assim: Micaele, você é a nossa irmã. Amém, a paz do Senhor. Aonde está? Aonde está? Aonde você está? É uma noite de batalha, é uma noite de guerra. Sabe, a gente não entende. Eu sei que você talvez vai ficar meio acanhado. Mas se tem alguém aqui que está com resquícios ou vestígios de problema na alma, no interior, eu quero orar por você.
Pastor, eu tenho tido momentos de oscilação. Tem momentos que eu estou deprimido, deprimida, muito para baixo, e tem momentos que eu estou muito para cima e para baixo, e isso está me incomodando, está afetando o meu trabalho, está afetando a minha vida. Pela internet, Luiz Carlos, Glória, Bárbara, Barros e filhos, Maria, Irelda, Edna Cardoso, José Carlos e família, Francisco, Blanche, Brenda, Davi, Ronaldo e família, Denilson e família, Célio e família, Anderson e família, Edna Pinheiro, Luísa Fernandes, Valmir, Marcelo Soriano e Sofia. Estamos orando por você. Eu vou pedir que pastores, presbíteros, esposas se aproximem dessas vidas que estão com autoridade profética sobre essas vidas. Sabe, Deus vai escrever histórias. Deus vai escrever histórias. Deus vai escrever histórias. Deus vai. Vou pedir a Sabrina, vem cá, querida, fazer essa oração. Deus vai escrever histórias. Deus vai escrever histórias. Sabe, Deus não erra, Deus não joga dados, Deus não erra o alvo. Você veio exatamente no dia que tinha que vir. Exatamente. Aqui são a família. Aqui tem uma foto de toda a família. Eu quero orar por essa família. Eu quero profetizar agora sobre essa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus.